Seja bem-vindo, esse é o Angel Entrevista. E hoje eu vou conversar com a minha amiga de vida inteira, uma inspiração. Liz Maria tem 31 anos, mulher trans, de garra, determinação. Um exemplo. Liz, muito obrigado pela sua presença. Eu já começo com uma pergunta. Simone de Beauvoir já dizia, não se nasce mulher, torna-se mulher. E Liz, você tem orgulho da mulher que se torna hoje? Sim, na verdade essa construção vem ao longo da vida, né, Túlio? E o que acontece? Até então, na infância, eu descobria partes do meu corpo que era feminina e não compreendia. Eu achava que, a princípio, seria uma coisa estética, né? Uma peça de roupa, algo assim, mas a mulher não. Ela tem um papel perante a sociedade, perante a família onde que vive e tudo. Então, hoje eu entendo que, independente do órgão ou como você nasceu, a mulher você se constrói. Liz, e se descobrir mulher, como que foi para você, até então, um corpo de menino, se descobrir mulher? Então, na verdade, assim, a princípio, era mais, eu observava partes do meu corpo feminina mesmo. Ao longo da minha infância e adolescência, eu tinha, assim, até uma repulsa em pensar isso. Na infância, antes de dormir, eu rezava, pedia a Deus para nascer menina. Uma coisa assim. Mas na adolescência, isso ficou muito pesado, porque eu não era uma menina, não era um sonho tão fácil assim. Não era pedindo em oração que eu ia conseguir, né? Aí, depois foi tendo uma construção, tudo, com terapias, né? Eu tive que passar por algumas coisas na vida, poder entender que não era só peças de roupa, não era só gestuários, cabelo e uma maquiagem, que eu tinha por dentro dessa mulher, que eu colocava ela para fora. Aí eu resolvi expor essa mulher, assumir ela que existia em mim. Até nessa parte, me tornei uma pessoa melhor, né? Depois disso, percebi que tinha essa mulher em mim, que eu pude me expressar como mulher e falar assim, com convicção, sou mulher. Isso me tornou uma pessoa melhor, assim, fluida, né? Isso, você fala se esse descobrir essas dificuldades na infância, na adolescência, como que foi o seu relacionamento com a sua família? Na verdade, minha família sempre notou algo diferente na criança, né? Aquela criança viada, todo mundo fala, e eu não deixei de ser ela. Amava o rosa, amava tudo que era do universo feminino, e com 4 anos a minha mãe percebeu que eu já era um menino diferente, já não era. As professoras da escola já procuravam minha família e falavam, é uma menina, ela não tem um comportamento masculino. Então, assim, acho que dos 10 até os 15, foi a parte que eu mais sofri na adolescência, que realmente eu não entendi o desejo que eu vivia, se eu podia expressar ele, o que eu faria. Aí, com os 15 anos, eu contei para minha mãe. E, na verdade, ela queria que eu tivesse uma vida entre 4 paredes. Que eu vivesse, tinha minha liberdade sexual, mas entre 4 paredes. E, a partir dos 15 anos, não era isso que eu queria. Eu queria me expressar como eu era por dentro, como a mulher que eu era. Eu queria usar, poder me maquiar, poder me expressar como eu era. Aí eu tive que cada peça, um sapato era uma luta, um short mais curto era uma luta, deixar o cabelo crescer foi uma luta. Então, assim, cada processo meu, na fase assim, tudo que é natural para uma mulher, para mim foi uma conquista. Conquista um esmalte, conquista um batom, então, assim, um brinco. E, assim, a última peça de roupa que eu acabei colocando foi o salto. Né? A casa foi liberado, né, todo o vestuário. Quando a mãe viu de salto a última vez assim que ela viu eu de salto, né? Aí ela não gostou muito, ela falou, não tinha como. A gente foi em um baile e eu e minha mãe foi assim, em horários diferentes. Ela me tinha visto de longe nesse baile, ela não tinha me reconhecido. E ela achou, nossa, que mulher linda. Quando chegou perto era eu. Quando eu cheguei em casa, ela falou, olha, você pode usar o que você quiser, a vida é sua, porque você enganou até eu, querida. Então você é essa mulher sim. Aí acabou. Hoje em dia eu tenho toda a liberdade de me expressar, me vestir. Até acho que a maior herança que a minha mãe me deu, assim, foi esse poder de ser quem eu sou mesmo. E o restante da família? Houve-se uma aceitação? Como que foi esse passo a passo na família? Eu até conto uma história que eu tenho com a sua família, porque o pessoal aqui de casa que não me conhece, antes de eu estar no programa e trabalhar na área do jornalismo, eu trabalhei como agente de saúde. E teve uma situação que me emocionou muito, que a gente foi fazer uma visita com o médico até a sua casa, na casa de sua avó na época, em que a gente chegou lá, você já tinha começado a trabalhar no posto, a gente já se conhece há um tempo, trabalhamos juntos. E a sua avó, a gente chegou e vocês trabalham no posto, assim, eu sou a avó do chá. Automaticamente, ela mesma
se corrigiu sua avó da Liz, o seu nome que você escolheu dele. Eu achei essa situação tão bonita, Liz, porque eu falo, a gente escuta tanto de pessoas, teoricamente amigos, eu não consigo chamar pelo nome social, eu não consigo falar isso, e a sua avó, com toda uma bagagem, com todos os anos, conseguiu fazer isso, conseguiu te aceitar o seu nome. Então, como foi a sua família, a aceitação disso? Foi muito importante no seu processo? Na verdade, assim, minha instituição de família mesmo, é eu e minha mãe, que nossa casa, minha mãe solteira, e eu morava só com ela. A outra família, a outra parte da família, né, tios, primos e tudo, não foram tão generosos quanto minha mãe foi comigo. Então, sofri muito preconceito, sim, muita gente parou de conversar comigo, desejos de morte de algumas pessoas, né, que ele preferia um primo meu, preferia uma prima morta, preferia um primo morto do que ter uma pessoa assim na família, do que ter um viado na família, né. Então, assim, não foi fácil. Com a minha avó também, só que a minha avó ela confundia o nome de todos, na verdade, não era só o meu não. Só que com a minha avó, eu tive que chegar perto dela num momento e falar, sabe? Falar, vó, eu me considero, né? Eu sou a Liz, eu não reconheço esse outro nome mais. Se a senhora tem um carinho, um respeito por mim, então pensa um pouco antes de falar. Acho que todo mundo tem, todo mundo consegue, 2 segundos, assim, um instante, antes de você falar um nome, alguma frase, você consegue pensar antes, né? Mesmo se soltou, pede uma desculpa, alguma coisa assim, para que é uma postura tão enérgica e não conseguir chamar. E minha avó não. Ela teve todo esse carinho, toda essa atenção. Inclusive, num período que eu só podia conversar através de cartas, ela escrevia Liz Maria. Então, assim, ela escrevendo também, que eu achei uma coisa assim, que foi muito emocionante para mim. Com o tempo, a família ainda vai desconstruindo algumas coisas de preconceito. Mas eu vivo uma família bolsonarista, então sofro muito ainda, o preconceito na minha casa é presente, é algo velado. Não tem piadas assim no domingo, de almoço, não tem disso. Mas eu sou uma pessoa que não pode se abraçar por muito tempo, ou não posso aparecer com algum cara que eu estou namorando. Se algum primo tem uma troca de carinho, já tem algum interesse sexual, uma conotação sexual nisso. Então eu percebo assim que tem um preconceito velado, que não é dito, mas que ainda existe. Ô Liz, logo no início da entrevista você citou que um período de maior dificuldade, difícil, foi dos 10 aos 15 anos. E a época da escola também, né? Sim. A escola pra gente que é LGBT e assim como você, é muito pesada. Eu quero saber como foi a sua época escolar, como é que foi a aceitação. Acaba que, não sei você, mas a gente tem aceitação de alguns colegas, de outros não. Como que foi a sua vida escolar, essa adolescência na escola? Na fase de criança, foi bem mais difícil, sabe? Então, eu não entendia os xingamentos, o viadinho, por que era, eu não entendia por que eu era debochada, eu não entendia por que aconteciam aquilo. Na adolescência, que eu comecei a perceber, né, por que era, o que tinha a ver com os meus desejos, eu não estava sendo chamada daquilo à toa, que eles também percebiam que eu era diferente, e eu comecei a tentar, na escola, chamar a atenção para o outro lado. Tentei, às vezes, ser mais cômica, mais engraçada. Às vezes, até atrapalhei a sala de aula. Os professores que me desculpam. Mas, assim, eu tentei trocar o deboche por começaram a rir comigo. E não era rir comigo. Eles estavam rindo de mim e eu não estava percebendo, né? Hoje em dia, pessoalmente, eu tenho pavor de ensino médio. A escola está acabando, estou passando perto, assim, com questão de horário de almoço, assim. Eu até baixo a cabeça porque eu sei que são críticos, debocham. Então, assim, o que notam de diferença não fazem questão de serem assim, discretos, coisas que a gente é no dia a dia, mas fazem questão de ofender e de colocar isso pra fora, né? Se fosse só o olhar, ainda ia. O olhar a gente não interpreta assim na mente que a pessoa tá falando, né? Mas fazem questão de ofender. O pessoal já me chamaram para alguns projetos, né? Em escola, em tudo, fazer palestra. Eu não pego ensino médio. Eu acho que eles são cruéis no pensamento. Não posso generalizar, mas eu tenho esse trauma ainda que eu carrego da escola e tudo. Inclusive, na faculdade foi uma coisa muito difícil para mim. Quando eu entrei na faculdade, esse olhar que eles tiveram comigo, a primeira vez que eu usei salto na faculdade, ter 2 mulheres... É raro sofrer preconceito de mulher, é raro. Mas ter 2 mulheres assim, agora só faltava travesti vir de salto aqui na faculdade. Então, assim, aqui foi o fim da picada para mim. E eu tenho uma coisa assim, pequenas coisas me desmotivam de uma escala muito grande. Uma pessoa com um comentário desse, eu preciso de trabalhar até depois em psicólogo, alguma coisa assim, porque consegue me bloquear, sabe? É uma coisa que eu levo assim,
acaba que escuta e que ecoa na minha cabeça. Continuei na faculdade por um tempo, mas não tive força para continuar. Liz, eu acho que eu falo muito assim, a gente tem que ocupar espaços. Eu acho que você ainda vai ter esse time de ocupar esse espaço. Tá no ensino médio, lá no ensino médio, no ensino superior, ocupar esses espaços e mostrar que veio, porque é uma forma da gente ajudar quem está passando por isso, não passar as mesmas dificuldades que a gente passou. Liz, agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais delicado aqui. Durante o momento da sua, meio conturbado da sua vida, você teve presa e tal, não vou entrar nessa questão, mas de toda essa situação ruim que se passou na sua vida, teve uma coisa boa, que foi o título de Miss Prisional 2014. O que esse título representou para você? E o que esse período atrás da cidade se ensinou? Aconteceu algumas coisas lá dentro assim que eu via, não posso dizer que que o destino foi tão cruel comigo, mas em algumas partes ele me auxiliou na mulher que eu sou hoje. Dentro da cadeia que eu pude me afirmar e me construir como mulher, foi lá que eu comecei com a psicoterapia e tudo. Quando, no dia do aniversário, no dia 30, chegaram o pessoal de uma faculdade de Brasília para poder fazer um documentário. E foi assim, eu comecei a perceber que já tinha alguma coisa destinada para mim ali dentro. Esse documentário foi para Barcelona, Estados Unidos, viajou a Ásia, ganhou o prêmio Jabuti. Então, assim, foi um documentário muito bem premiado. E depois disso, dentro do presídio, lançaram o Miss Prisional. Qual que é a intenção do Miss Prisional, né? É a pessoa se valorizar lá dentro, ver que pode ter algo que pode realmente valer a pena aqui fora. E eu não vou mentir, assim, lá dentro do presídio, né, da ala que eu tava, eu tinha muita menina bonita, do silicone da raiz do cabelo nos pés. Então, na época eu não tinha nenhuma cirurgia, então não tinha modificação nenhuma, né? Então tinha muita menina bonita. Só que quando eu fui para PIEP, que é um presídio das gestantes em BH, para o desfile, quando eu desci e que ia falar o meu nome, e que ia falar o nome da ganhadora, eu tinha parecia que já ia ser, eu já sabia, e subi assim com convicção mesmo. Fiz questão de levar tudo, a coroa, e eu sei que a minha passagem pelo presídio levou uma diferença. Meninas que deixaram de se cortar, alguns plantões, eu fiquei 1 ano e 8 meses, eu trabalhei todos os dias desse 1 ano e 8 meses. Eu limpava 4 prédios, 15 banheiros, tudo assim, diretores, eu limpava a área externa do presídio. Não trabalhava lá dentro, por quê? O crime que eu fui indiciado era o tráfico. E a maioria lá dentro era o roubo. Então, como que o roubo ia trabalhar, né? Acabaram que me escalaram e eu tive me ajudou muito sair pra faxina do que ficar dentro da cela, sabe? E nisso eu consegui lá fora intermediar alguma coisa, conversar algum assunto para as meninas que estavam presas comigo, que poderia acontecer alguns abusos, alguma coisa. Por sorte, eu não fiquei na cadeia masculina também, que foi em Oliveira. Fiquei com 25 homens, numa cela. Fiquei 15 dias nesse presídio. Assinei um termo e fui para uma ala de homossexuais, em Vespasiano, né? E nessa ala são 9 celas só para meninas trans, gays também. Então, assim, a pessoa que está no centro prisional aqui em Minas Gerais, ela consegue ter esse, não benefício, mas tira ela da tortura que ela está com os homens, né? Porque são estrupos, você vira escrava na cela. Então, assim, o MIS, ele trouxe para mim um olhar aqui para fora, um olhar que eu podia sonhar, que tinha algo encarreirado para mim, algo destinado. Então, quando eu ganhei o Miss, eu coloquei a coroa, que o pessoal da minha família mesmo começou a escrever: Elisa, tem um futuro, você está chegando aqui, a gente vai procurar curso, fotografia para você, alguma coisa assim. Eu falei, gente, realmente eu não preciso duvidar disso, eu tenho algum futuro, alguma coisa para seguir. Não trabalhei na área, não é a minha pretensão trabalhar na área de publicidade, mas foi uma coisa que já me colocou para frente como assim, sonhadora. Começar a não dar passo para trás mais. Liz, e eu me lembro que uma das suas entrevistas, que depois você ganhou o título, você diz o seguinte, que você vê esperança, que você se sente uma detenta reabilitada e pronta. Você tem a ciência de que essa fala sua, ela serve de como que eu vou dizer, uma inspiração, uma motivação para quem está lá e um despertar para as autoridades de tratar o detento como um ser humano que ele é, com dignidade,
com direitos humanos mesmo, isso faz toda a diferença e ele sai de lá pronto para viver novamente em sociedade? Túlio, desde a vida louca que eu vivia antes até agora, eu tenho plena convicção que não tem, o pessoal não é só bandido, isso aqui não. É falta de justiça social mesmo que falta. A pessoa não cai na vida do crime se ela tiver oportunidade. Eu não cairia. Eu não estaria me drogando alguma coisa se eu tivesse oportunidade. Então, nem todo mundo que passou pelo sistema prisional é a pior pessoa do mundo. Eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de estrupadores, assassinos, quais motivos forem, mas assim, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, sim. Se a pessoa quer lutar, quer sonhar e tem uma postura digna, enquanto pessoa, honesta, ela tem o direito de correr atrás. E conseguem, todo mundo que quer consegue. A gente tem exemplos, 80 anos formando, pessoas com deficiência formando, então assim, é capaz, a pessoa é capaz, falta ela querer, ter esse olhar para ela mesma. E tem isso. Eu acho que algumas políticas públicas para poder incentivar o egresso do sistema prisional, a reabilitação aqui fora, questão de emprego, facilidade, porque assim, a sociedade julga quem saiu da cadeia. Quem que estende a mão? Quem que dá a carta de emprego? O preço para ele conseguir uma carta de emprego assim que ele sai, quem está em semiaberto, é uma dificuldade enorme. Eu fui absolvida em segunda instância, não devo nada para a justiça. Está correndo agora de novo meu processo para poder processar quem foi que me manteve presa, né? Quem forjou as provas. Mas e quem não é assim? E quem está de domiciliar e tem que conseguir carta de emprego? Consegue? E se a pessoa é trans e ex-prisional? E se é um homossexual? Então, assim, é bem difícil. A pessoa negra, homossexual, que for, vai só piorando a situação. Ninguém quer ajudar, não quer. Criticam, mas estender a mão são poucos. Então, assim, tem esperança sim. Quem quer correr, mesmo, às vezes não consegue a carta de emprego, procura um amigo, mas até lá, pode ter dinheiro durante o dia, vende um bombom, vende o que for. Quem quer trabalhar e quem quer mudar de vida, consegue uma profissão. Todo mundo nasce com um dom, todo mundo nasce com uma genialidade. Não tem esse que não nasce com isso. E falta você olhar para você e explorar isso, né? Colocar para fora. Lá dentro você pode ter, às vezes, pode ser uma escola de crime, que não é mentira. Se você quiser sair da cadeia, já traficar, pegar um tal banco, tal, isso aqui não é mentira. Você tem lá lições o dia inteiro. Mas também, querendo ou não, você tem exemplos. O meu caso, assim, que mais me colocou para seguir na vida, eu acho que minha família não merece derramar mais nenhuma lágrima, sabe? Minha mãe nunca faltou um dia nas visitas. Uma única visita que ela falou comigo que ela não ia, deu quase 3 horas que ela de fechar o portão. Eu não tinha tomado banho nem me produzido, porque a gente se produz para receber a família, né? Ela chegou, então assim, o único dia que eu achei que ela ia faltar, ela não faltou. Então assim, eu não tenho quem mais, assim, hoje em dia eu só tenho que encher de orgulho quem me estendeu a mão. A gente cai e assim, não tem a família toda para te apoiar, mas quem te apoia, a gente merece olhar para essa pessoa e falar assim, não, ela merece agora ter só orgulho. Então, tem alguém da família. Todo preço vai a primeira vez, não estou generalizando, porque, assim, presídios femininos, quase ninguém visita da família. Presídio masculino também não tem tanta visitação assim, mas é muito maior a demanda de visitação. Dá valor em quem está te apoiando, dá valor em quem estender a mão. Então, procurar voltar com diploma, vamos dizer assim, compensa muito. Gente, essa mulher é inspiração. Gente, cantar com ela. A gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já com o Entrevista.